Mais. Boa tarde, seja bem-vindo ao vivo, ela na direção. Agora iniciamos ao vivo às terças e quintas-feiras. Nós pulamos um dia, até agora o finalzinho de julho, estávamos às quartas e às quintas-feiras, mas estava muito grudadinho, então não dava tempo de divulgar com tanta propriedade cada um dos entrevistados aqui em nosso programa. Então, demos um espaço aí de um dia, às terças e quintas. Marque na sua agenda para você que já é inscrito. Com certeza, se você já tem ali o Todas, você recebe a notificação. E você sabe que estamos entrando ao vivo. Quero agradecer a sua presença, a audiência. Curta, compartilhe esta entrevista, porque o assunto hoje é importante na trilogia com o meu amigo querido Jefferson Mota. Vou apresentar aqui ele novamente. Quero agradecer aos nossos apoiadores, parceiros, nossos patrocinadores aqui do programa. Essa é uma realização da Futuricast TV e da Escola de Gestão Automotiva. Um abraço para todos vocês. Quero que você deixe um recado, escreva no chat, porque para a gente é muito importante, curta. A plataforma entende que este é um conteúdo saudável, interessante, e ela propaga isso muito mais. Olha só, quero também agradecer, porque nós encerramos aqui o primeiro semestre, eu chamo de primeiro semestre, né? Já começamos o segundo semestre, mas com uma excelente audiência, participação de todos vocês, e recebi aqui convidados maravilhosos, e eu não podia deixar de trazer o Jefferson outra vez, e vou trazê-lo novamente, porque vamos fazer 3 programas com ele, porque eu gostei dele de graça. Foi me apresentado pelo meu amigo querido, Danilo Villalva, do Instituto Expertise, que também está aqui conosco. Em breve teremos aí uma entrevista muito legal com as pessoas que ministram aulas ali, são parceiras do Instituto Expertise. Olha só, vou ler para vocês aqui sobre o nosso convidado, para você se lembrar, e se você não assistiu a primeira entrevista, volta aí na plataforma, tem um acervo enorme na Futuricast TV para você conhecer ali a história do Jefferson. Mas olha, são 70 mil horas dedicadas ao saneamento, 50 mil delas liderando na Sabesp, mas o que realmente o move é transformar a experiência em impacto. Ele ajuda as empresas a enxergarem o valor estratégico da maturidade profissional. Jefferson é mentor de talentos 50+, e auxilia seus mentorados a ressignificarem suas trajetórias, convertendo décadas de vivência em um legado de protagonismo. Acredita em um mercado mais inteligente, onde inovação e experiência caminham juntas. Se você também acredita nisso, curta, compartilhe, seja bem-vindo, Jefferson, para esse nosso bate-papo de hoje sobre rota do mercado para 50+. É isso? É isso mesmo. Obrigado, Silvana. Que bom ter você aqui. Mais uma vez, obrigado pela generosidade das palavras e do carinho, né? De nos trazer novamente aqui para falar do assunto tão importante. Que bom. Muita coisa tem acontecido desde a primeira vez que viemos aqui, né? Em junho, acho que 12 de junho. 12 de junho, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, e um dia especial, você estava comemorando 10 programas. 10 edições, 10 é isso aí. Programa. Foi uma honra participar e estamos aqui novamente. Prontos para falar desse assunto, falar de etarismo, combate ao etarismo. O nome é tão feio, né? Mas falar de combate, ele é bem legal. É verdade. Falar das evoluções, o que está acontecendo, o que o mercado está enxergando. Que bom. Estou aqui à sua disposição e dos nossos ouvintes e telespectadores para tratar desse assunto. O que eu admiro em você, Jefferson, é que do éter de sua história, você construiu em pouco tempo esta representatividade no mercado. E o legal é que você tem o propósito único de contribuir. Isso é muito legal, porque eu consegui enxergar isso em você. Então não posso deixar de dar as mãos para você, porque todos os meus convidados eu dou as mãos para agradecer que você está aqui e te dizer, cara, eu acredito em você. Obrigado, senhor. E eu sei que você vai galgar e vai subir degraus muito legais. E um dia eu vou estar lá na primeira fileira, hein? Claro. E vou falar, olha, fizemos programas muito legais. Sem dúvida. Obrigada, você foi uma das primeiras que acreditou, né? Que bom. Muito obrigado novamente pela gentileza das suas palavras. Que bom. Conta comigo. Que bom. Então vamos começar aqui com o Jefferson. Quais são os principais obstáculos enfrentados pelos 50+? É de fato a idade? É a senioridade? O que você tem visto nesse ajuntamento e tantas experiências que você está ouvindo ultimamente?
Silvana, é isso mesmo, né? É um grande laboratório, né? Como nós conversamos da primeira vez, eu acho que devia estar ali por volta de 10, 15 mil seguidores, né? Estamos aí passando dos 30 mil. No LinkedIn, né? No LinkedIn. O que é difícil. É difícil porque é orgânico, né? E o mais importante é a característica desse seguidor, né? É um seguidor que acompanha o trabalho, cobra, fiscaliza, quer participar, é atuante, conta suas histórias, e por isso que se tornou um grande laboratório para entender bem o que é esse etarismo, o que é o combate ao etarismo, o que é que está, porque 50 mais, 50 menos, né? É bacana para a gente poder desmistificar um pouquinho disso, né? Na verdade, o etarismo nada mais é do que o preconceito em relação à idade, seja pouca idade ou muita idade. Quando a gente fala dos 50 a mais, é porque tem se falado mais disso, porque estamos vivendo mais, não é? Verdade. Quando eu comecei o jogo, com 17 para 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, me falaram que com 35 anos de contribuição, e os 53, 54, eu já teria aí aposentado. E aí você teria a possibilidade de tomar sua decisão. Vai continuar trabalhando ou não, mas você teria, de certa forma, ali uma tranquilidade, né? Estou aposentado. Na metade do jogo mudou, né? Falou, Jefferson, não é bem assim, nós vamos até os 65, meu amigo. Se você quiser, você vai ter que trabalhar mais um pouco aí. Ok, o plano não era deixar de trabalhar com 53, era continuar trabalhando. Mas o mercado está pronto para isso, né? Nós não vivíamos até 80, agora a expectativa de vida, ontem numa palestra que eu participei muito interessante, falavam sobre dados, né? Dados bastante consistentes, de 75, 76 anos é a média a expectativa de vida hoje, né? Jogando aí para mais 20, 30, 40 anos, vai passar de 100 anos, né? Isso não era assim antigamente, né? Então estamos vivendo mais. Então, de certa forma, o assunto de combater o etarismo, ele está no momento certo da discussão. Sim. Não é só no Brasil que isso acontece, em qualquer lugar. Para se discutir uma coisa, deixa ela ficar bem mais próxima, questão de falta planejamento, falta estratégia, vamos ver se é isso mesmo, se não é uma onda, se não é o hype. E aí a gente percebe que não é uma realidade. Então vamos discutir essa realidade, vamos trazer os players, vamos trazer os recrutadores, vamos trazer os empresários, como a gente já falou no outro encontro, né, Silvana? O empresário também é um grande herói nesse jogo todo. Não é fácil empregar, não é fácil empreender e não é fácil se manter empregado também. Então, respondendo agora mais com assertividade a sua pergunta, os desafios hoje são a falta de uma atualização, seja porque o profissional não achava que isso era importante e agora está sendo, a tecnologia está vindo aí com tudo e tem uma frase bem interessante que eu também ouvi no evento ontem, que é: a IA não vai tirar o seu emprego, mas alguém que souber usar a IA vai. Então fica aí uma dica, fica aí um toque, né, para fazer essa reflexão. Não é a IA, é quem sabe usar. Então dá tempo, né? Então, respondendo objetivamente, é isso, Silvana. Hoje, uma das principais situações que eu vejo é uma certa acomodação. Tem uma certa acomodação, tem um certo preconceito com si mesmo. Será que eu acho que eu estou velho para isso? Não está, eu não estou. Estou aqui, estou com 51 anos, então tenho a minha senioridade técnica, estou aqui, não vou desistir. Eu movimento por trás e tem muita gente vindo com esse movimento, muita gente de fibra, muita gente com bagagem, com histórias. Então, uma das principais características hoje que está trazendo essa barreira é a falta de atualização. Legal. Tá. Interessante, né? O que a gente enxerga que a gente precisa fazer de alguns anos para cá, uma análise preditiva de um futuro que é desconhecido, obviamente, mas que tem ali o nuance de atuação. Então, se aos 35 anos, estou com 48, se aos 35 anos eu soubesse
que existiria uma tal de inteligência artificial, ou tivesse mais acesso à informação, ou um pouco mais de estudo, um pouco mais de pesquisa, poderia ser que hoje o meu currículo tivesse algo diferente, não é? Então é legal gerar nas pessoas esse incômodo, tirar da zona de conforto, do tipo, você não sabe o que vai acontecer daqui 2 anos, mas vamos estudar, vamos entender para onde o mundo está indo e a tecnologia, né? E é isso que os seus debates têm preparado muito, têm discutido muito. Eu estou no grupo de WhatsApp com você ali, sou sua convidada, então eu tenho visto muitas pessoas e você ajudando nessa inserção, com dicas. Quais são, então, essas dicas? Eu vou pular aqui algumas perguntas, porque quais são as dicas que você concede para quem está hoje com 51, 53 e fala, meu Deus, eu tenho uma bagagem enorme, e o que eu faço agora? Eu faço uma faculdade, outra faculdade? Eu faço um curso de pós-graduação? Qual é a dica que você tem ouvido e visto que gera resultado? Excelente pergunta, Silvana. Tenho recebido bastante essa pergunta nas minhas mentorias e consultorias. Os profissionais que chegam, uma das principais dúvidas é exatamente essa. E chegam com a bagagem bastante robusta, acadêmica robusta, fluência em 2, 3 línguas e às vezes aí em transição de carreira querendo buscar algo até um salário melhor, até para se posicionar melhor lá na frente. Mas essa é uma pergunta muito, muito comum. Como se reposicionar? O que eu quero, né? Eu retribuo essa pergunta normalmente nas consultorias, Silvana, dizendo o seguinte: qual é o seu propósito? Quando a gente entra numa consultoria e eu falo para eles que eu vou mudar meu título lá no LinkedIn, de consultor eu vou passar para provocador. Eu acho que faz bastante sentido. Sim. Eu costumo dizer para eles o seguinte: eu vou deixar você bem mais confuso hoje do que você chegou aqui. Essa é a intenção. Por quê? Causar em você um certo desconforto, igual você trouxe, tirar você da zona de conforto, eu chamo isso de provocação. Eu vou te provocar. Por exemplo, existem pessoas que querem que... Jefferson, você trabalha com o LinkedIn? Trabalho, claro. Você faz o meu LinkedIn? Não. Tem coisas na vida que a gente não terceiriza. Essa é uma delas. Porque o teu LinkedIn ou o teu currículo, ele é mais que o teu cartão de visita, Silvana. Eu costumo dizer o seguinte: para que serve um currículo? Normalmente as respostas geralmente são bem assertivas, porque não tem uma resposta correta, mas o que eu acho que se aproxima mais da realidade é um papel, seja físico ou virtual, que queira que eu conheça você. Sim. Que me faça querer conhecer você. Então eu preciso tornar aquilo interessante. Então uma dica é essa. Você acha que alguém quer ler, Silvana? Sejamos aqui bastante honestos. Um currículo de 6 folhas. Não, gente, sem recrutador. Não. Com um recrutador e vê todo dia 30 daquele. Ele vai pegar um de 6 folhas. Ele vai ler? Não aguento. Vai pro lixo. Vai falar que Os raiva. recrutadores que estejam aí, o chat está aberto, né, Silvana? aberto. Quiserem me contradizer, estamos abertos. Mas, manda ver. assim, não faz sentido. Tô do lado de vocês, tá? Faz sentido. Então, mas aí, Silvana, olha que interessante a objeção. Jefferson, mas é importante as 6 folhas. Aí você me contratou, você está me pagando por aquelas horas, não é barato. E aí eu estou dizendo para você que não funciona, e você quer passa a ser teimosia. E a pessoa fala: não, Jefferson, mas é importante. Eu falei: tá bom, eu estou te dando uma sugestão. Sim. Você aceita se você quiser. Ele não vai ler. Você quer deixar 6 folhas, você deixa. O currículo tem que ter 1, 2 folhas no máximo, Silvana. A gente precisa usar os métodos, as metodologias, as dicas de profissionais recrutadores ou headhunters ou até mesmo consultores, de transformar aquilo ali numa coisa agradável. Não é a foto só agradável, não. É o storytelling da tua vida, você saber falar disso. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, é um dos treinamentos que tem saído bastante agora, que é esse da metodologia STAR. STAR de estrela. S, situação. T, tarefa. A, ação. R, resultado. Então você conta pequenas histórias da sua vida em 1 minuto. Então você aprende a contar histórias da sua vida. Então isso é outra dica para vocês que estão elaborando seus currículos ou até mesmo o LinkedIn.
Aprender a contar pequenas histórias da sua trajetória de 20, de 30 anos, para aquilo não se tornar enfadonho. Repete para mim. S-T-A-R. Star, de estrela okay. mesmo. É S, situação. T, tarefa. A, ação. E R, resultado. Vou te dar um exemplo. Tá. Um exemplo prático que aconteceu. Não é bem assim, mas a história é bem maior e vai ficar curtinha para vocês entenderem aqui. Em 2020, agora eu vou contar o S, tá? S, situação. Em 2020, pré-pandemia, fui transferido da Sabesp de São Paulo para a Sabesp de São José dos Campos. Pré-pandemia. Cenário. Qual era o cenário? Se avizinhava uma pandemia e os indicadores de perdas de água estavam subindo. 30%. É um exemplo, apenas como exemplo. 30%. Qual a tarefa? Vamos pro T. Qual é a tarefa? Então já te dei a situação. Sim. Qual a tarefa? Reduzir esse indicador de perdas no prazo de 12 meses, nesse ano de 2020, se avizinhando uma pandemia. Ok. Ação. Qual foi a ação? Cheguei ao município, identifiquei quem eram os engenheiros, quem eram os técnicos, quem eram os operadores, identifiquei os equipamentos hidráulicos que tinham por ali, criei uma escala de revezamento entre eles, porque o problema não era não se encontrar. Sim. Vamos criar uma escala de revezamento, criei um momento de reunião virtual por dia e automatizei alguns equipamentos hidráulicos que podiam ser feitos à distância. Essa foi a ação. Resultado, os indicadores de perdas passaram de 30% para 25% no prazo de um ano. Ponto. Contei uma história da minha vida. Silvana, quando você pega o currículo de alguém, normalmente ele está lá bem enfadonho. Fiz e sou especialista em tal, sou bom nisso, sou bom... Tá, não tá legal. Agora pega essa história que eu contei agora, junta com mais umas 40, porque eu tenho 30 anos de infraestrutura e saneamento. Quantas dessas eu já tive? Um monte. Sim. E aí vai outra dica aqui, eu vou dar de graça hoje, né? Mas é usar IA. Não tenham vergonha de usar IA. A IA, todo mundo, eu uso IA. Acho que a Silvana deve usar IA, né, Silvana? Só que a gente tem que saber usá-la da forma correta, ao nosso favor. Como um assistente, como um secretário, não como o nosso dono. Quem é o prompteiro, quem faz os prompts somos nós. Sim. Então eu vou dar uma dica. Se vocês juntarem contem essas historinhas todas, aí façam uma cronologia dos fatos, quando você começou a trabalhar em 90, 95, 2000, sei lá. Conta umas 20 historinhas dessas lá no seu Word, escreve tudo lá, usando essa metodologia STAR, situação, tarefa, ação e resultado. Depois você fala para a IA fazer uma mescla, fala assim, leia e resuma para mim. Sim. Faça o meu sobre do LinkedIn. O IA já sabe o que é um sobre do LinkedIn. Ou fale de mim no meu currículo utilizando essas histórias aqui. Ele vai fazer ali ele vai fazer um resumo. Ele vai transformar aquilo que você viu lá. Por exemplo, isso não tinha IA ainda, tá? Eu não usei a IA naquela época, mas quando eu falo que eu tenho 70, hoje não é 70, mas são 100 mil horas já de infraestrutura e saneamento, sendo que 80 mil horas, 80 dessas 100 mil horas em posição de liderança ou em mentorias e consultorias, é uma forma diferente de falar que eu trabalhei há 30 anos. Mas é mais legal do recrutador olhar. Como assim? Chama atenção. Fala, mas o recrutador pode pensar assim. Eu imaginei que essa nomenclatura fosse só para piloto de avião. Não, pode ser. Mas eu também me apropriei dela. Pronto. Sim. Você chamou atenção. Sim. O que a gente precisa hoje nesse mercado, Silvana, para se reposicionar? A oportunidade. Verdade. O LinkedIn, hoje no LinkedIn, nós somos em 70 milhões de usuários só no LinkedIn, tá? 210 milhões de brasileiros. Então, um terço da população, se você pegar a população adulta, né? Tá no LinkedIn, é bastante gente. 70 milhões de usuários no LinkedIn no Brasil. É bastante. Então, você imagina, é um mercado... ali você não tem que vender. Você tem que ser comprado. Acho que muda um pouquinho quando a gente faz esse... De novo, na consultoria eu provoco essas reflexões. Sim. Então tem gente falando, legal, agora eu vou anotar. Não adianta só você anotar. Você tem que entender. Você tem que praticar. E aí você tem que mudar a sua posição. Você tem que mudar a sua postura, como eu disse. E aí as pessoas perguntam, você faz para mim? Não, quem vai fazer é você. Eu te oriento a fazer. Eu quero que você faça. A gente não terceiriza fazer um filho. Eu vou terceirizar fazer meu link. Mas não é mesmo. É sim.
É da sua vida que você está falando. Tem coisa que você não terceiriza. Ninguém escreve melhor que você, né? Ninguém sabe da sua vida melhor que você. Mas a IA faz o que você manda ela fazer. Ela conta as histórias que você quer que ela conte. Verdade. Ela pode inventar, você também pode inventar. Mas na hora da entrevista aí você... Acho que você não vai estar bem. Então, Silvana, acho que para esse esquenta aí das dicas, eu acho que essa é uma boa dica. Como você começa um processo de mudança. Vamos falar bastante hoje sobre LinkedIn, sobre mudança da forma de se posicionar e tudo mais. Mas eu acho que começa por aí, um despertar. De eu te provocar e você aceitar essa provocação. Aceitar a provocação para sair dessa zona de conforto. E para pensar, usou-se muito esse termo, né, no início dos anos 2000 agora, pensar fora da caixa, pensar diferente, porque o que o mundo espera? Essa metodologia que você acaba de dizer da metodologia STAR, é verdade. Que situação eu vivi baseada em uma tarefa que eu tinha que executar para tomar ações que gerassem resultados. E esses resultados, obviamente, só podem ser positivos para me posicionar como um funcionário que vai ganhar um salário, que vai permanecer num cargo. Então, isso mostra experiência, que é o que nós, inclusive, queremos ter uns com os outros no momento de relacionamento. Né? A gente quer ter experiência, ter uma experiência saudável. E isso, o cara crachá e a parte de empregabilidade do CLT... eu tô aqui, eu vou me aposentar, depois eu vou ficar na praia andando para um lado e para o outro, vem na contramão um processo gravíssimo, não só chamado a mudança do prazo da aposentadoria, como também a parte econômica que nós estamos vivendo no país nos últimos anos. Não dá para se aposentar. Eu acho que não dá para se aposentar. Eu acho que a aposentadoria ela vira um complemento, né? Ela vira quase que um processo assistencialista, porque né, se um plano de saúde hoje custa em torno de R$ 2.800, R$ 3.100, dependendo se é o casal, se é a pessoa física, depende da bandeira aí, como que você paga isso com um teto da aposentadoria que é um padrão? Você não consegue. Então, estar empregado após a aposentadoria é muito saudável. E 50 a mais, eu acho que nós estamos muito jovens, muito obrigada, né? E preparar esse currículo é desafiador, porque você tem observado, Jefferson, pessoas deprimidas. Eu não chego nem a dizer depressivas, deprimidas. Do tipo, cara, eu trabalhei tanto e agora eu cheguei aqui nesse patamar, eu vou ter que descer, eu vou ter que voltar para ganhar o que eu ganhava quando eu era estagiário. Você ouve isso? Silvana, é uma das coisas que eu também mais ouço, é verdade. Você fez uma colocação bem interessante, não necessariamente depressivas, em processo profundo de depressão que carece aí de um colega, um profissional de saúde, um psiquiatra. Mas deprimidas, né? Deprimido. Esse inconsciente coletivo que a gente está passando no mundo agora, e aqui ninguém está falando de política, estamos falando de geopolítica, de o que está acontecendo no mundo, né, Silvana? Tá difícil. O mundo parece que está vivendo um rearranjamento, está se rearrumando, tem muita coisa, a política global, né? Guerras, né? A guerra, eu acho que as guerras, elas desestabilizam muito a energia do planeta. Sem dúvida. Que ninguém está falando de religião novamente, a gente está falando de uma coisa mais. Nós somos energia, o mundo é movido a energia, seja lá qual for, mas ele é movido por energia, e a gente sente isso. Então, você tocou num assunto interessante, que como é que as pessoas, elas elas foram surpreendidas por esse novo modelo de aposentadoria, que é o meu caso, como eu disse, né? No meio do jogo, falar, você vai mudar. Será que a gente tem um plano B? Geralmente o plano B não funciona. Vai funcionar um plano Z, sei lá, um plano lá para baixo. O plano B geralmente não funciona. Então, eu tenho percebido e tenho visto realmente as pessoas que vêm para fazer a mentoria, vêm fazer a consultoria, chegam nessa situação de um pouco de desacreditados. E aí, novamente, a gente precisa separar um pouco essas coisas, inclusive profissionalmente. Vou te dar um exemplo, Silvana. Se você tiver que ser operada hoje, não vai acontecer de forma alguma, você tiver que fazer uma cirurgia estética hoje, por exemplo, que você queira fazer, você prefere um médico mais experiente ou um novinho? Mais experiente, claro. Eu vou fazer uma obra, eu quero contratar um engenheiro. Eu vou contratar um engenheiro que acabou de sair ou um engenheiro que tem 20, 30 anos de experiência? 20, 30 anos. Mercado financeiro, eu vou me aconselhar para colocar o meu dinheiro. Eu vou colocar, você pertence ao mercado, você conhece bastante disso.
eu vou me aconselhar com quem? Quem que é? Quem já passou por plano Collor, por quebradeiras e tudo mais, plano real, quem já viveu hiperinflação, overnight e tudo mais. Ou alguém que... Eu, de forma nenhuma, estou desmerecendo os novos. A gente vai entrar nesse assunto da convivência intergeracional. Mas eu tô dando exemplos de que aquele que chega hoje numa situação dessa, achando que não tem espaço, sim tem. Eu tenho exemplos, Silvana, inclusive eu vou divulgar hoje à noite mais um recolocado do meu grupo de mentoria. Uau. Né? Tivemos aí o Paulo, os nomes a gente pode falar, claro, porque eles autorizaram a fazer, okay. Estão recolocados, então estão de parabéns, o Paulo Tadeu, o Décio Júnior, o Rodrigo Calvo e agora a Aline. A Aline, ela era do mercado farmacêutico, química, trabalhou na Antártica durante muito tempo, trabalhou junto, 3 gerações trabalharam na Antártica e ela foi uma delas. Que legal! E ela agora, com 56 anos, queria se reposicionar como professora. Sempre teve a paixão de ensinar, fez isso enquanto profissional, mas ela chegou para a consultoria com essa proposta, né? Então quem chega na consultoria pra gente, a Silvana, é um diamante. É um diamante, não é um carvão que você vai torná-lo diamante, já é um diamante. Então só que às vezes ele não está na posição correta. O que a consultoria faz muitas vezes é colocá-lo naquela posição correta. É mexer um pouco naquele sobre, lá contar essas histórias na metodologia STAR, dar uma repaginada naquilo, colocar novamente ele na prateleira, e ela já foi reabsorvida pelo mercado. Então quando eu falo que os 50 a mais, ele é muito importante, muito importante. E aí a gente vai falar da importância da convivência intergeracional, que acho que é hoje o grande desafio. A gente estava falando um pouquinho antes, estamos chegando 5 gerações agora. A Alfa agora, daqui a pouco, já está no mercado de trabalho como jovem aprendiz. Então você vai ter o Alfa, o Z, o Y, o Millennial, o X e o Baby Boomer. Todos numa mesma empresa. Você imagina quanto aprendizado e quanto trabalho para fazer isso funcionar bem, funcionar em sinergia, né? Que não haja atritos. Então, eu acho que o espaço está aí, vai ter que ser ocupado por essas 5 gerações, não tem outro jeito. Como a gente já falou, nós vamos ficar no mercado, eu vou permanecer, você vai permanecer, e outros atores estão entrando, vamos conviver todos juntos. A notícia da aposentadoria não é boa, eu acho que não vai ter lá na frente, está jogando para 65, depois 70. Novamente, não estou discutindo assuntos políticos aqui, mas a conta não fecha. Não vai ter. Cada vez tem menos gente contribuindo, Silvana. Concordamos nisso? Concordo. Está entrando menos gente para o mercado formal. Tem muita gente empreendendo. Aquele que empreende, muitas vezes ele traz no bojo um ou outro CLT, mas o mercado tem entrado menos gente e ficado mais gente. Como é que vai fechar essa conta? Então a gente precisa se reagrupar por aqui e nos ajudar. Sim. E fazer com que isso realmente tenha um movimento e o propósito, né? Porque é a grande dificuldade do encaixe. E aí a gente falando sem mimimi, né? Sem problema aqui. Vamos abrir o verbo. É muito difícil, às vezes, a empresa enxergar isso na questão financeira. Não é? Não sei. Eu enxergo isso. Ah, mas eu vou pagar para um sênior X mil reais? Não, pega 2, que você paga metade do preço. Isso também é uma sombra de mercado ou é uma realidade de mercado? Silvana, é uma realidade. É uma grande realidade. Mas ela está mudando. Essa a notícia boa é essa, está mudando. Eu costumo dizer que a gente muda de 2 formas, ou com amor ou com dor. A parte do amor já foi. Ninguém quer mudar por amor, vai mudar por dor. Por quê, Silvana? Porque precisamos ficar, né? Como está claro. A economia prateada hoje é quem está pagando as contas. Como a gente falou, me recordo até no primeiro programa, a gente falou quem vai num restaurante mais caro, quem compra um vinho mais caro, quem compra uma BMW, via de regra, é 50 a mais. Então, e ele precisa estar aí para consumir destas empresas também. Então essas empresas têm que fazer essa economia circular. Isso precisa girar. Por outro lado, a importância da convivência intergeracional. Vou te dar um exemplo, Silvana. Nós pegamos uma geração Z
e passamos para ele a seguinte tarefa: vamos testar um produto X. Você vai dar um prompt aí, você vai usar aí as principais IAs. Vamos usar Gemini, Copilot, DeepSeek e o ChatGPT. Provavelmente sairão 4 respostas ali. Pode ser que sejam mais próximas, pode ser que saiam as 4 diferentes. Ele vai fazer isso muito rápido. Agora, quem vai validar essa resposta? Às vezes, em certa forma, ele tem condição de validar. Sim. Mas a maioria dos assuntos ele não tem. Então eu, enquanto uma geração com 50 anos, eu talvez não faça naquela velocidade, mas eu tenho a capacidade da validação melhor do que. Então, quando você junta a velocidade de um especialista, que é o geração Z, com o generalista, que sou eu, que é você, né, nós que somos 50 mais, 45 mais, 40 mais ou menos. Temos aí uma bagagem perto técnica. dos 50. Isso é o casamento perfeito. Sim. Então, a empresa hoje, ela ainda está arriscando nessa questão de pagar a metade, Vamos dar um exemplo de uma empresa de engenharia, uma empresa de infraestrutura. Vai investir em engenheiros que acabaram de ser... Ok. Eu tenho encontrado, Silvana, mentorados que chegam da construção civil. Tem uma característica importante que isso é um assunto bacana, como a gente está tratando sem mimimi. Sem mimimi. Eu acho que isso é importante a gente falar. A década de 70, 80, 90 se formaram engenheiros informais, por exemplo. Aquele encarregadão, aquele cara que você fala, se esse cara tivesse estudado, ele era um PhD. Mas ele não teve oportunidade de estudar e nem teve tempo, porque era aquele cara que cuidava de 40, 50, 100 pessoas numa obra, tocava aquela obra, sabia todo o traço do concreto, fazia estrada, fazia prédio, trabalhava em petroquímica, trabalhava em indústria farmacêutica. E esse cara se formou ali na base, ele tinha o conhecimento, ele não teve o hard skill, mas o soft skill, um bom soft skill, ele aprendeu o hard skill na prática, mas não pegou o canudo. Verdade. E agora? Quando o mercado pede o canudo para ele? Ele não tem. Aí, olha como é que a gente faz com essa pessoa que chega pra gente, cheio de experiência, cheio de técnica, cheio de competências, útil, que não quer ficar parado de jeito nenhum. Isso não é nem tão financeiro, porque geralmente já está aposentado, que começou lá atrás no outro processo, já está aposentado. O que a gente fala para esse cara? Porque o mercado não vai abraçar, não adianta. Porque a gente está falando, quando a gente trata desse que faz avalia o prompt, a gente entende que ele também já tem as formações técnicas necessárias para avaliar esse prompt. E esse outro que está no meio desse jogo, que também está no 50 mais, eu tenho recebido pessoas assim. E aí? Vamos descartar? Não. Você é professor, você é mentor. Mas aí temos que quebrar uma barreira. Precisamos quebrar uma barreira, a barreira dele. A barreira dele se aceitar enquanto ele se enxergar nessa situação. Sim, legal. Então eu acho que a gente está falando para muita gente aqui, eu acho que eu tenho certeza. Tenho certeza. Tem muita gente ouvindo isso e está pensando agora assim, é o meu caso. Então, a dica é essa. Prepare-se para ensinar. Prepare-se para mentorar. Porque a palavra consultor, conselheiro, mentor, criou uma barreira muito grande. E a pessoa que muitas vezes acha que ele não pode ser um consultor, não pode ser um mentor. Pode e deve. E é muito bom. Mas você precisa se colocar assim. Você precisa se oferecer no LinkedIn assim. E ele não se oferece. Ele quer voltar para qual cadeira ele tá buscando, ô Silvana? Ele quer voltar para aquela cadeira dele do gerente de obra. Escritório. Não, meu amigo. Desculpa, mas isso é cargo hoje tem que ser engenheiro. Tem que ter uma pós-graduação. Tem que ter uma fluência em 2, 3 línguas. Você tem... É assim. Nós não vamos mudar esse sistema. E o sistema também não vai mudar. E tudo bem, é assim mesmo. Temos que evoluir. Então quem está aqui precisa se adaptar. Então assim... Eu já cheguei a receber, então eu vou voltar a estudar. Não dá tempo mais. Porque quando você terminar uma qualificação de engenheiro, você vai ser um engenheiro júnior, com a idade de um engenheiro sênior. Não combina. Só porque um diploma não vale a pena. Não vale a pena. Troca a cadeira. Ensine essas pessoas na prática. Porque o engenheiro que acabou de sair, com o CREA, novinho, lindo, bacana, ele precisa de você para encurtar os caminhos dele. Sim. Então, de novo, a gente vê a intergeracionalidade funcionando. Sim. Mas as pessoas precisam... Isso é um emprego do futuro.
Essas pessoas precisam se posicionar agora. Então, já tem essa necessidade. As empresas, voltando à tua pergunta inicial aqui, as empresas estão percebendo que está ficando caro. Não adianta. Mesmo que ela queira investir, não precisa investir no sênior naquela posição de diretor técnico desse grupo. Deixa o diretor técnico ascender desse grupo baixo, esse grupo mais novo. Mas pega um sênior, põe no grupo, mistura ele ali para ele curtar os caminhos. Sim. Para que ele forme um diretor técnico geração Z. Sim. E interessante que você está falando, eu estou aqui viajando junto com você, né? E pensando, né? A função de conselheiro cresceu muito, esta nomenclatura no Brasil. Inclusive tem empresas que proporcionam certificados, cursos. Venha ser um conselheiro, seja um certificado conselheiro. E assim, que legal essa trajetória. Ser professor, ser consultor de mercado. Por quê? Porque se você colocar um profissional para ser o conselheiro dentro de uma, como chamava na nossa época, sessão de trabalho, não é? Na sessão de trabalho. Ótimo. Essa palavra é velha, antiga, né? Tem um pouco de etarismo aqui nessa minha frase agora. É uma sessão, você vai entender assim, enquanto eles estão trabalhando, articulando, será que isso aqui vai dar certo? Não sei. Vamos no conselheiro? Vamos no consultor? Então, isso é uma função muito legal. Porque hoje você com sua família, seus filhos, seus sobrinhos, eu também. E você que nos ouve, por sinal, curta, compartilhe e manda essa entrevista para outras pessoas continuarem aqui ouvindo essa belíssima entrevista e nos ajude a propagar o canal. Quando os nossos filhos, sobrinhos, perguntam alguma coisa, a gente fala, mas você não olhou a rota do risco. Risco? Você não enxergou a rota do risco. E as pessoas mais velhas, elas têm mais histórias para contar. Não são melhores e não são piores, elas só têm mais histórias para contar. E experiências. Então eu vou te contar uma história do risco. Então, aí você passa a contar aquela situação que gerou uma tarefa, que gerou uma ação e que gerou um resultado. Então, como que você ensina? Então, isso é muito legal. Você está trazendo para esse bate-papo, Jefferson, uma função para você que nos assiste, que eu estou com 60 anos, 58. E agora? Bom, você não pode, você tem uma bagagem enorme de conhecimento. Vamos divulgar isso aqui. Vamos ser professor. É isso. Né? E pode estudar, ok? Quer tirar seu diploma, tire. Mas enquanto até chegar, movimenta. Não vai procurar aquela cadeira. Não vai estudar para buscar a cadeira de engenheiro júnior com 60 anos. Não é isso. Você pode fazer por uma realização pessoal. Mas você trouxe uma questão que eu gosto de abordar bastante, Silvana, que é o conselheiro, né? O conselheiro, ele tem sido, assim como o consultor, assim como o mentor, criado como uma espécie de lorde, um barão, um lorde, uma pessoa que é um duque, pertence a uma nobreza. O cara formou-se um conselheiro. Ótimo. Mas distancia ele das pessoas. Muito. Distancia ele dos grupos. O que a gente tem hoje? Pujante, hoje não, já há um bom tempo, carente de nós, o Jefferson, da Silvana, desse grupo, as startups. Quantas startups você falou aí, me lembrei agora fazer essa relação, a questão do risco, né? Por que as startups surgiram? Porque eu meti a cara e eu falei, eu não quero saber. Porque quando a gente tem um projeto e uma ideia boa, Silvana, e você sabe bem disso, né? A gente é cercado de pessoas que querem dar pitacos, querem ter ideias melhores que a nossa, querem... Se for para botar a mão na massa, nada. Mas para dar opinião, gente, tá cheio. E o startupper, ou aquela pessoa que junta lá um pouquinho de dinheiro, pede lá como é que eles falam? Family and friends, né? Pega o dinheiro do pai, dos amigos para montar aquele negócio. Ele tem um ideal ali por trás daquilo, tem um propósito. Às vezes é mais do que uma ideia boa. Ideia boa todos nós temos. Mas ela precisa ser execuível, precisa ser financeiramente viável, precisa ser tecnicamente possível e desejável. Muitas startups quebram porque ele deseja aquilo. Ele é apaixonado pela solução. Ele não é apaixonado pelo problema. Ele é apaixonado pela solução. Então ele faz o tripézinho e fala, tem grana? Tá? É financeiramente viável? Ok. Tecnicamente possível? Boa.
O desejável, ele não vê. E quando vê sob a ótica dele, a ótica própria, o sonho dele. Isso aqui eu tenho certeza que vai dar certo. Ok. Eu conheço poucos que pensaram assim e deram certo. Um deles foi o tal de Steve Jobs. Esse cara deu certo. Esse deu certo. Um só. Não foi, Silvana. Nessa linha aí de falar assim que o desejável eu sei, e ele sabia quando ele juntou uma câmera fotográfica com um aparelho telefônico. Eu acho que Henry Ford também fez isso. Eu acho que foi um Ford, um cara chamado Ford, parece que ele fez isso aí também. Ele fez, juntou o cavalo com a roda, né? Que ele falou assim, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam um cavalo mais forte, nunca falar que queriam um carro. Ele inventou, né? O Steve Jobs inventou o smartphone, esse conceito de ter um telefone com a câmera. Mas são poucos gênios assim. A maioria é apaixonado pelo quê? Pela solução e não pelo problema. Então hoje eu vejo um hiato muito grande dessas startups que às vezes conseguem até de certa forma chegar em um ano e meio e tal. E aí começam a aparecer os problemas de verdade. Os problemas financeiros, os problemas contábeis, os problemas trabalhistas, jurídicos, técnicos. Porque muitas vezes a tua solução precisa de um aperfeiçoamento, precisa de uma visão de mercado, precisa ter ali uma publicidade. E aí falta quem? Falta o cara do risco. O cara do risco, ele já pode entrar numa startup lá na parte bem embrionária ainda do negócio, calculando o tal da SWOT análise, análise de risco, né? Fraquezas, oportunidades e tal. E quem pode ser? Quem é melhor para assumir essa função de análise de risco do que alguém com essa nossa experiência e que hoje está aí nessa transição de mercado? Muitas vezes, Silvana, eu tenho visto pessoas que estão incomodadas com o modelo. Eu, por exemplo, fiquei 31 anos num modelo de negócio das 8 às 5, entre aspas. Às vezes entrava mais cedo, saía bem mais tarde, às vezes não saía. Quantas noites viradas à área do saneamento você tem que servir a população. Você tem que cuidar do abastecimento. Então, quantas vezes a água não tem horário o cano não tem hora para estourar, ele não sabe se é de dia ou se é de noite ou de madrugada. Então, às vezes teve muitas vezes que eu precisei virar à noite, com a equipe na rua, madrugadas. Às vezes você pegava empreitadas de 2, 3 dias naquele serviço, ia para casa dormir um pouquinho, deixava alguém, voltava. Quer dizer, esse ritmo de trabalho, ele é desgastante, você perde tempo de família, então, às vezes você começa a ficar cansado. Não, eu sou apaixonado pelo saneamento. Eu sou consultor de saneamento até hoje. Eu adoro o que eu faço, adoro o que eu fiz, tenho orgulho dessa trajetória e tenho muito a ensinar também no saneamento, na infraestrutura. Então, eu sou apaixonado por isso. Mas às vezes aquele modelo cansa. O modelo de ter que estar ali. Então, quando eu saí desse modelo e vim empreender, vim ser dono do meu negócio, né, foi um parto, foi uma situação difícil, foi complicado para se adaptar, demora. Estão fazendo 2 anos, agora eu saí. Eu entrei na Sabesp dia 3 de agosto de 92 e saí, acho que 2 de agosto de 2023, né, então tá com 2 anos agora aí que eu saí. Então agora tá caindo mais a ficha, né? Mas esse modelo aqui é mais interessante. O modelo que eu faço os meus horários. Tem final de semana que eu estou trabalhando, tem noites que eu trabalho, mas não mudou muita coisa. Mas eu sou o dono desse horário. E o que eu tenho percebido também é que chegam pessoas para mim com essa característica. Já, eu estou cansado desse modelo, eu estou querendo um pouco de autonomia. Eu não quero parar de trabalhar de forma nenhuma, como você falou. Eu acho que nós estamos num momento talvez mais produtivo. Eu me considero hoje... A minha produtividade talvez esteja no auge da minha produtividade. Não significa que eu tenha a mesma energia. Eu acho que em algum momento caminhou-se paralelo, mas depois a tua produtividade não precisa necessariamente estar atrelada à energia. Eu consigo entregar mais com menos energia. Eu me desgasto menos para fazer determinada atividade porque eu aprendi a fazer bem aquela atividade. Então, este é um outro conceito para trazer para o mentor, o consultor. Hoje, nesse trabalho que eu estou fazendo de mentoria, eu estou criando um trabalho, criando uma mentoria, uma consultoria, Silvana, que eu crio consultores. Agora, não com esse nível do board, do conselheiro, desse... Não, aqui ó, vem cá. Show. Aqui ó, é mostrar para essas pessoas, para muitas pessoas, inclusive que estão nos assistindo agora,
que você é o mentor. Você já parou para saber, para avaliar quanta coisa você pode ensinar? Isso em qualquer nível. A gente está falando de uma boleira aqui, de uma doceira. Verdade. Ela vai trabalhar ela vai trabalhar para uma panificadora, tal, entrou lá 3, 4, ela pode ir lá ensinar essas pessoas a fazer e vender as horas dela. Sim. Não precisa ir lá e ficar no modelo CLT ou no modelo de... Vende as suas horas, vende seu trabalho. A gente falou um pouquinho da outra vez, é o futuro do trabalho, não do emprego. O emprego vai acabar, o trabalho não vai acabar nunca. Nunca, né? São funções diferentes, coisas que acontecem diferentes. E esse nosso bate-papo está sendo muito rico pela mudança oficial de como 50 a mais se posicionam no mercado de trabalho. Quando você não está empregado. Tem pessoas que estão perdurando, vão até 60 anos, ainda continuam contratados ou prestadores de serviços, mas quando a gente está do outro lado da moeda e perde aquela função daquela cadeira, como você tanto falou, e agora para onde eu vou e o que eu faço? Sem dúvida, uma das rotas é essa, é ensinar e vender as suas horas para quem quer aprender. O networking é muito importante. O networking que é o grande momento onde você volta e descobre se você realmente teve amigos, se você realmente deixou um legado interessante, se as pessoas vão te indicar ou vão abrir caminhos ou vão ajudar você, né? É eficiente para a carreira um networking? Porque eu enxergo que sim, queria te ouvir. Silvana, é engraçado, sabe? Parece que a gente combina as coisas, né? Gente, não tem nada combinado aqui. Aqui é extremamente... A gente não combinou nada, mas as perguntas que você faz, assim, são sensacionais. Essa de networking... Se você... Uma água, por mais favor. Água, mais, claro. por favor. Estamos ao vivo, mais água, que a gente está daqui. Obrigado. Silvana, a questão do networking é muito importante. Dá pra gente falar bastante sobre isso. Volto à questão do propósito. O networking também tem que ter propósito. Fazer um networking, eu vou numa reunião para fazer networking, eu ouço bastante. Muito. Aí eu chego lá, falo com um tanto de gente, falo com gente. Eu sou da área de infraestrutura, por exemplo, eu vou lá fazer um networking com o cara da... Obrigado, Silvana. Nada, obrigado. Eu vou lá fazer networking, então eu vou conversar com o cara da área de publicidade, vou falar, vou ampliar o meu networking. Ok, fazer amizades é uma coisa, fazer networking é outra. O networking tem que ter propósito. O networking tem que ser nichado. Você tem que fazer, primeiro, não ser egoísta no networking. É networking, senão você vai fazer um notworking. O Alexandre Caldini é um cara excepcional. Ele não me conhece, eu conheço ele, porque ele é um escritor, ele foi diretor da editora Abril, é um cara sensacional, ele tem um livro chamado... E ele tem uma palestra para nós, uma época na empresa, né, e eu acabei seguindo ele, sigo ele até hoje, né? Um abraço aí para o Alexandre Caldini. Ele tem uma palestra sobre isso, networking e não notworking. Legal. Então, Silvana, a primeira coisa, você precisa ser generoso no teu networking. É troca. Net é rede, não é rede, é emaranhado. Então vamos trocar. Eu quero que você me ajude, mas eu quero te ajudar. Tem que ser uma troca genuína. Então, networking, nas minhas consultorias, tem uma parte que eu falo o seguinte. Lá no LinkedIn, tem uma parte um campo chamado recomendação. Já viu? Vocês sabem do que eu estou falando aí, né, gente? Campo de recomendação. Eu costumo dizer, quando eu falo para as pessoas que aquilo ali, aquele campo de recomendação, é a forma mais pura que existe de networking, nossa, não acredito. Verdade. Por quê? Alguém ali, Silvana, em algum momento, parou o que estava fazendo. Sim. E foi falar de você. Sim. E normalmente é de coração, porque os depoimentos ali eu costumo olhar bastante quando eu vou fazer as consultorias. Né? Trabalhei com a Silvana em tal época, foi a melhor líder que eu tive, inspirou e tal. O que acontece, Silvana? Por que eu falo que aquilo ali é um dos momentos importantes para a network, para resgatar o network? E aí, de novo, uma dica por LinkedIn. Quando aquela pessoa escreveu aquilo para ti,
talvez você estivesse em momentos que agora já estão diferentes. Talvez um mês depois você saiu daquela empresa, foi para uma outra empresa, se deu bem, a pessoa foi lá e escreveu para você aquilo ali. Passaram 2, 3, 4 anos, agora você está desempregado, você está fora do mercado de trabalho. Essa pessoa não. Ela está lá naquela empresa ou está em outra empresa, em outra situação, talvez bem melhor inclusive, e você foi a pessoa que naquele momento ajudou ela, tal. Quando você faz uma publicação no LinkedIn, você marca essa pessoa que estava na sua recomendação como uma forma genuína de networking, eu já tive casos que a pessoa foi reconectada ali. Gente, a Silvana está fora do mercado de trabalho? Eu não acredito. Como assim? Silvana, eu vi aqui agora. Como assim? Não. Peraí. Vem cá. Tomar um café. Então, assim, antes da gente migrar para começar a fazer um networking mais impessoal, um networking importante é esse. Você tá ali, ó, tá ali, ó, tá fácil. E, de novo, sendo generoso com as pessoas. Então, quando você recebe uma recomendação no LinkedIn, faça a mesma coisa. Seja generoso. Comece a buscar essas conexões assim. Eventos de networking funcionam, Silvana? Claro. Eu, por exemplo, no Movimento 50+, a gente já está indo para o 7º encontro de network que eu abro. A cada segunda-feira eu abro aleatoriamente, eu abro as inscrições lá pelo LinkedIn. Quem tá lá fala, encontro de networking de verdade, inscreva-se por aqui. A pessoa entra, vai para um grupo, aquele grupo de WhatsApp. Sim. Aí eu dou um link, no dia do encontro eu mando para a pessoa, para não encher muita gente, então eu faço a inscrição no Google Meet, mando para ele e a gente abre 30 telas ali. 30 pessoas que nunca se viram. E é muito legal. Para quê? Para fazer network. Você vai ler alguma? Eu vou ler aqui, eu vou completar no network, que é bem legal, mas vamos lá. Quero agradecer a audiência de vocês, participação, curta, compartilhe. Olha só, o Weber Mendonça, um abraço para você, ele mandou boa tarde, parabéns pelo nível da entrevista e de sua utilidade para todos. Um abraço para você, Weber. Você conhece o Weber? Meu pai. Ai, que demais! Obrigado, pai. Obrigado. Pai é pai, senhor Weber. Olha só que maravilha, tá vendo? Que legal o senhor mexendo no chat para mandar mensagem. 82 anos, hein? Ah, senhor Weber, o senhor tem que vir aqui dar uma entrevista para mim. Já deixa o convidado, por favor. O Marcos Antônio mandou lá, Jefferson, este ponto das startups, a experiência é importante. O que podemos focar e aprender e reaprender. 50+ tem essa capacidade. É verdade. Marcos, um abraço para você. Você conhece o Marcos Antônio? Eu posso pecar porque tem vários. Inclusive, tem vários Marcos Antônio. É o Bartolo. Ah, sim. Ah, bacana. Então eu vou contar a história dele. Ele fez uma música, Silvana, sobre o etarismo. Eu publiquei esse final de semana. O que ele fez? Ele é um compositor. Ele pegou uma das nossas publicações. Eu costumo fazer alguns textos às vezes um pouco mais elaborados, e era sobre a triste caminhada da recolocação, e ele pegou esse texto e transformou isso numa música, e ficou sensacional. Depois eu vou te encaminhar, tá lá no site, eu publiquei, tá no YouTube, tá lá no LinkedIn. Então um abraço, Bartolo, ficou muito bom o teu material. E é sobre o etarismo. Ele pegou e ele é um 50+, é um seguidor do nosso movimento, é um apoiador da nossa causa. Olha, grande abraço para você e parabéns. Está divulgado aqui. Depois eu deixo com a Silvana aqui o seu link. Ah, que demais! Não só parabenizo, agradeço sua participação, e eu acho fantástico quem pega um texto e transforma em música. Isso é um dom, Bartolo, que você tem. Então, obrigada pela participação. Me mande essa música. Claro. Eu quero colocar nas nossas redes sociais e a gente pode fazer uma camiseta. O que você acha disso? Olha, já pensou? Vamos fazer uma camiseta desse movimento? Que bacana. Eu vou participar de uma corrida de mulheres. Olha. E, Bartolo, tô tendo umas ideias aqui, hein? Tô achando que eu vou com um trecho da sua música, inspirada no texto do meu amigo Jefferson, para a Paulista fazer essa corrida agora em agosto, hein? Legal, olha só. Que legal. Você vê, Silvana, quanta coisa bacana tem acontecido desse movimento. Muito legal. São ações, assim, espontâneas. Isso que é legal. E que mostra, né, Jefferson, uma necessidade, vamos abrir aqui o verbo, sim, a dor de mercado. A dor de mercado. Né? A dor de mercado. Sabe, a gente, enquanto frequentadores de varejo, né, a gente olha e fala, mas escuta, esse time não tem um líder?
Né? Você não tem um gerente, bem? Não tem aqui um gerente? Né? Então, eu entendo, como empresária, que a economia, que o caixa, a empresa quebra pelo caixa, a gente sabe disso, né? Mas, escuta, tem coisa que não tem preço, gente. Tem coisa que não tem preço. Você olha e fala, mas quem é o gerente dessa galera aqui? Né? Então, misturar, e aí eu entro na temática das gerações misturadas, que foi o que você disse, são 5 gerações unidas, é importante essa mistura. Nós estamos aqui no estúdio e o Jefferson fez uma ressalva legal, né? Quero mandar aqui um beijo presencial, depois eu beijo as meninas aqui. Tamires, a Mari, a Tamires... Vitória, você tá vendo? A pessoa, né? Tô chegando nos quase 50. Não comete etarismo, Adriana. Comete etarismo, hein? Tamires, Vitória, Mari, o Dieguito, nosso diretor aqui do estúdio, que é o sócio, são diferentes da nossa idade aqui. E eles são jovens. A Mari, você fala assim, Mari, você pode fazer coisa? Ela faz assim, ó, literalmente assim, ó. É isso? Você fala, como que você fez isso, Mari? Né? É assim, Silvana. Aí você manda um negocinho pra Vitória, ela... só um minutinho, eu acho que eu entendi o que você quer. Ou senão ele só olha, ela faz assim, ó, tá. Né? E nossa geração gosta de falar demais. A gente gosta de muito detalhes, eles pegam no ar isso. Então, como é bom misturar, né? Como é bom a gente ter essa... Mas precisa de uma coisinha importante chamada... Eu gosto dessas 2 palavras, Jefferson. Amor e respeito. Porque se você não tem amor e respeito, dificilmente você vai conseguir. Não posso eu, aos 48 anos, achar que eu sei mais do que elas ou que sei mais do que outros. Não sei nada, tem que aprender. Assim como elas, jovens, também não podem, né, dizer, ai, não sabe nada, que lerda, não sabe nem onde apertar um botão. Claro que não, eu vim da era digital, né? Eu vim da era analógica. Demora meu cérebro para processar algumas coisas. Então, assim, essa junção é muito legal. O mercado está preparado, de fato, para isso? Você acha isso? Então, mais uma Ou tem uma acepção aqui um pouco, do tipo, não, só quero idade aqui, não quero... Não tem não, Silvana, olha só. Nós normalmente fechamos o trabalho da consultoria, a última parte é preparação para entrevista, negociação e adaptação. O que você está falando é adaptação. Então, precedendo um pouco, a pessoa precisa se preparar para uma entrevista. Aproveitar, estou ganhando muitas dicas aqui. Vocês agradeço a Silvana, fazendo consultoria de graça aqui hoje para vocês. Tá vendo, Silvana, Jefferson? Obrigada, é nosso parceiro do programa da aqui. Silvana. Estou dando umas dicas aqui hoje para vocês bem importantes. A gente precisa treinar para entrevista. Porque é difícil conseguir a vaga lá de ser entrevistado. Já é difícil, já é uma peneira. Quando você consegue, você pode jogar fora, por exemplo, na hora da entrevista, na negociação salarial. Quer que eu te dê um exemplo? Eu estou preparado para uma vaga de 15 mil reais. Eu quero ser recolocado uma vaga de 10, 15 mil reais. Então, na minha cabeça, 15 mil reais, ok. Não, meu, tá bom. Vi lá, estava mais ou menos 15 lá o valor, consegui a entrevista. Comecei a me apresentar para você, pude falar bastante lá da Star, treinei com a Star, treinei toda a parte técnica, contar os meus pits, as minhas trajetórias, tal, ok. Chegou no finalzinho, Silvana, Jefferson, gostei de você, bacana, só que a gente estava avaliando aqui as condições da empresa, eu vou pagar 11 mil, nós podemos pagar 11 mil para você. Aí você... Não, tá bom, né? Tá, beleza. Bufa. Bom, torce o olho, beleza. Ok. Terminou ali, acabou. Apertou a mão e foi embora. Eu recebo, às vezes, na consultoria, Jefferson, teve o fantasminha, eles sumiram, nunca mais falaram comigo, tal. Só que a pessoa não te conta, conta as partes boas da entrevista, não conta as partes ruins. Sim. Ela se vendeu como uma pessoa extremamente bem relacionada, com a inteligência emocional aguçada, inteligência relacional. Mas na primeira objeção, quem está sentado ali é um técnico. O cara que faz recrutamento, ele é um técnico, é igual um policial. Ele tem olho clínico. Ele olha para você, ele te mede, ele já, a sua forma de sentar, ele já sacou um monte de coisa de você. Ele te perguntar uma coisa e você responder aquilo que não está aparecendo, ele já percebeu que tem coisa errada ali, você tá fora. Então são nos detalhes que a gente perde. Agora vamos fazer a mesma entrevista com essa mesma pessoa que se treinou, ela se preparou para essa entrevista com os valores financeiros. Eu quero 10, eu quero 15, mas se é 10, o que eu faço? 10.
Tá bom, 10, aceito 10, aceito 10, aceito, tá bom. Vou treinar com a minha mulher, treinar com meu marido, treinar com a minha filha, com meu filho, com meu amigo. Treinei, beleza. Aceito 10, tá bom. Vamos voltar para aquela história da entrevista? Sim. Jefferson, legal, gostei de você. Você passou aqui nos testes, aqui gostei. Só que a gente só pode pagar para você 11 mil. 11? Ok. Na verdade, eu queria 15. Mas eu estudei a tua empresa. Eu vi que vocês têm um projeto de expansão internacional. Eu estava vendo que vocês estão investindo em equipamentos e tal. Eu quero estar com vocês nesse porte. Então é o seguinte, eu aceito os 11 mil. Depois a gente vê. Gostei. Onde é que eu assino? Boa. Olha a postura. É outra coisa. Olha a postura. Você treinou para isso. Você treinou. Teve uma objeção, mas você foi preparado para isso. Isso, gente, é mais comum do que vocês pensam. Tem pegadinha. E eu não sou a favor, tá? Mas tem até isso nos recrutamentos de hoje. Então, quando você não vai preparado para negociação, você pode jogar tudo fora esse tempo todo. Às vezes eu tô com uma pessoa 4 meses ali trabalhando na recolocação dela e mexe no LinkedIn, dá um ajuste aqui, faz um ajuste fino. Você vai lapidando, aí cada ajuste começa a ser aquele ajuste bem fininho. E se você. E aí, às vezes, a pessoa na postura, ela entrega. Aí chegando agora na questão da adaptação. É o outro problema. Como é que aconteceu já também? Passou da entrevista, treinou para entrevista, ganhou o emprego. Primeira semana, 10 dias lá, geração Z ali, foi lá, com aquela empáfia, foi lá falar com eles. A turma falou que você não sabe nem apertar o botão e tal. Teve uma objeção, ele não teve essa, ele não se preparou, não se adaptou para retomar a esse mercado. No outro dia ele levantou a voz com essa turma, no outro dia a turma pegou a mochila, caiu fora, não voltou mais. No outro dia ficou ele sozinho, não tem ninguém para trabalhar, ele também foi demitido. Então, ficou 6 meses para se recolocar, passou por toda essa trajetória, mas não se preparou, não se adaptou para a vaga. Isso vale para os dois. Eu estou falando aqui, não é 50, é 50 menos também, é 18 mais também. Porque muitas vezes tem pessoas que querem fazer. Porque esse discurso fica muito parecido com a discriminação com o mais novo também. Não é disso que a gente está falando, muito pelo contrário. É da convivência intergeracional. Vocês são muito mais rápidos que nós. Vocês são muito ligeiros, vocês pensam bem lá na frente. Então, mas nós também alcançamos esse pensamento. É só a questão de adaptar a linguagem. Então, eu estava fazendo um treinamento com uma pessoa esses dias e ela falou, eu tô adaptada, Jefferson, eu vejo filme de jovens, eu escuto música dos jovens também. Não é a minha predileção, mas eu estou me preparando para voltar. Eu adorei essa ideia dela. Boa ideia. É a Silvia, viu, Silvia? Abraço para você. Foi a Silvia, ela estava fazendo a metodologia STAR e aí a gente, num exercício, ela falou, eu falei da diversidade, ela falou, Jefferson, eu não tenho esse programa. Eu sei do Quarteto Fantástico, eu tô vendo K-pop e tal. Eu gosto? Não necessariamente. Sim, mas estou aprendendo. Mas eu sei, eu consigo entrar E aí, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser admirada. É num detalhe que você confia, que você ganha a confiança do outro. E aí onde você falou do amor e do respeito, tá aí. Porque eu também tô respeitando o teu espaço. Eu tô respeitando o seu mundo. E quando isso fecha, é o que está acontecendo aqui no teu estúdio. Como eu falei, chamou a atenção, né? Que aqui você tem um exemplo desse ecossistema multigeracional funcionando muito bem. A gente está aqui conversando, tem uma turma ali trabalhando e tal, produzindo. Então, uma pessoa está editando o teu trabalho aqui, outra já está fazendo outra coisa e está tudo funcionando muito bem. Isso aqui sempre funciona muito bem. Por quê? Porque tem essa troca de gerações. Verdade. Precisa da gente conversando aqui. Eles também podem sentar aqui e fazer. Talvez eu consiga fazer, mas eu vou ter que demorar um pouquinho mais para aprender. Talvez não faça nessa mesma velocidade. Verdade. É o que a gente fala do especialista e do generalista. Eles são especialistas, nós somos os generalistas. E quando a gente consegue fazer isso funcionar dentro de um processo sinérgico e que ele funcione direitinho, é imbatível, os times são imbatíveis. Sim, sem dúvida. E também, né, somo a palavra do especialista, do generalista, que somos nós, e dos nexialistas, que criam um nexo entre as frentes. Tanto o especialista quanto o generalista pode criar nexo entre áreas e situações e atividades completamente diferentes. E isso é muito importante. Então, palavras, conceitos... Adorei a dica da Silvia. Adorei, porque a gente vem de uma geração, né, Jefferson, de medo, de pressão, de muito que é sério, muito disciplinados, muito, né,
Tênis. Até pouco tempo atrás a gente não usava tênis. Imagina, Era nunca até na falta de vida. respeito usar Falta o de tênis. respeito, não Depende do tinha. lugar, né? Então, que alívio que deu a juventude trazer tênis para congresso, gente. Que a mulherada sofria com aquele sapato alto, desgraçado, que acabava com a gente. Era bonito, mas eu gosto, mas pelo amor de Deus. Então, são libertações que a gente passa a ter. Mas essa situação de você saber trabalhar junto, estar junto, é muito respeito, muito amor e muita humildade. Muita humildade. Não adianta você ter 30 anos de bagagem e chegar com jovens da geração Z ou da Alfa, que daqui a pouquinho já está entrando, ou até alguns da geração Y, né? Então, acho que tudo isso é muito adaptável. A gente precisa adaptar isso. Né? Precisa, Silvana. E não confundir, outra dica importante, gente. Eu tenho um filho em casa, então eu sei como é que é essa multigeracionalidade. Não é a mesma coisa, tá? O filho, de certa forma, a forma de criar um filho é diferente de como fomos criados, né? Natural que seja assim, mas numa empresa é um pouco diferente, né? Não é eu mando e você obedece, não é mais assim. Existe uma questão hierárquica que é importante. As decisões precisam ser respeitadas, senão a gente vive num país sem regra e a coisa não funciona. Mas eu posso convencer você sobre aquilo. E uma dica agora também para as gerações mais novas, é que as regras foram feitas para serem respeitadas. Sim. E aí volta de novo a questão do amor e do respeito que você falou, né? É necessário também que se respeitem essas regras, que tenham amor por essas regras, que tenham respeito por essas regras. Elas foram colocadas ali para poder harmonizar a convivência entre todas as gerações, né? Sim. Então, pode se questionar? Pode. Mas tem limite para questionamentos também. Sim. Então, fica essa dica, porque esse turnover que está acontecendo, não é só da geração 50 mais, e hoje o turnover é maior nas gerações mais jovens, isso são dados também, não é o Jefferson que está falando. Fica aí uma dica. Isso lá na frente vai ser prejudicial. Nós vamos ter problemas. A conta vai ficar cara. Caro mandar alguém embora, caro recontratar. E uma hora o patrão, uma hora a empresa, ela vai dar outro jeito. Vai, algum jeitinho vai. E aí? Por isso que eu gosto muito de treinamento. Eu gosto muito de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Agora, esses dias eu fiz um treinamento para um time bem interessante e eu falei, olha que legal, tem que chegar e tem que dar uma arrumadinha em algumas coisas, né? Tem que dar uma arrumadinha, você tem que se portar um pouco melhor aqui. A gente tem que, ditado antigo, dançar conforme a música, se posicionar no cenário. Ainda funciona. Não é? Ainda funciona. Então é como se todos os dias de manhã alguém te desse um papel, né, e você falasse, qual que é o papel que eu vou representar hoje no palco? É esse. Então, não quero saber se você gosta, se você não gosta. Você tem que, filho, vai lá e faz isso aqui. Né? Porque você não consegue adaptar a tua vida no ambiente, nem o ambiente na sua vida. O mercado funciona assim. Aí tem tanta política de atendimento ao cliente, tanta coisa, tanta marca, assimetria de propósitos. Chega na hora, o funcionário leva do jeito dele, vai a bancarrota, não funciona, né? Jefferson, nossa última pergunta aqui, ó. Como o profissional 50 mais pode se manter competitivo em um mercado tão dinâmico? Bom, Silvana, já falamos bastante aqui, né? Mas... É um pouco disso tudo que a gente falou, né? Eu acho que é importante estar se mantendo atualizado, né? Não dá para negar. Eu não gosto da tecnologia. Ok, mas para se manter empregado, para se manter ou para buscar uma recolocação, ou até mesmo para crescer, progredir na carreira, é inevitável que você vai buscar entender e aprender a praticar IA. Tem que praticar. A palavra é essa. Eu falo isso pro LinkedIn. A gente tem que praticar LinkedIn. Assim como você pratica um esporte, você pratica na academia, o LinkedIn também é uma ferramenta de praticar. Então você precisa ter regularidade nas suas postagens. Isso para quem vai se recolocar, ou até mesmo buscar aí mais visibilidade, ou ser comprado, né? Vender no LinkedIn, ser comprado, seu produto ser comprado no LinkedIn, né? Existe a linha do empreendedorismo. Acho que tem eu acho que um futuro promissor também é do empreendedor, mas não é para todo mundo, a gente sabe disso. Empreender não é para todo mundo. Algumas pessoas têm a veia empreendedora, pode aprender sim, mas é mais difícil. Mas o empreendedor, quando empreende, traz no bojo
algumas pessoas registradas para fazer, porque se todo mundo for empreender, uma hora vai faltar quem faça as coisas. Verdade, então a gente precisa, então quem não está familiarizado com a questão do empreendimento, tem oportunidade, né? Algumas dicas, né? A questão de estar buscando a inteligência emocional, o assunto, habilidades, os soft skills, hoje a gente fala de soft skills, habilidades, soft skills, você falar hoje em inteligência emocional, habilidade relacional, saber se relacionar, e aí vem um pouco disso da adaptação que a gente falou, e aí não importa a idade, né? Estar mantendo o tempo todo atualizado, não só nas ferramentas, mas também no que está acontecendo no mundo. Já vi entrevistas acabarem por questões de perguntas que foram colocadas ali do que está acontecendo no momento, e a pessoa de novo, não se trata de posicionamento político ou religioso ou ideológico, não, se trata de saber o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo, que história é essa de tarifaço. Então assim, buscar o entendimento global de tudo que está acontecendo também é importante. Sem dúvida. O Roberto Justo já fazia isso lá atrás no programa. Ele já tirou a gente do programa porque o cara não sabia onde estava o Oriente Médio. Ele chegou com baita de um currículo e falou assim: eu não quero ver teu currículo, mostra pra mim no mapa onde está o Oriente Médio. Ele não soube mostrar. Mas eu vim para uma agência de publicidade principalmente por isso. Você precisa saber, você precisa ter esse entendimento. Então, interessar-se pelos assuntos, conversar, né? Estar atualizado, atualizar seu LinkedIn, atualizar seu currículo, fazer networking, cuidar disso, praticar e fazer. Eu acho que você trouxe aí o ingrediente principal. Tudo que você vai fazer com amor, com respeito, né? Que aí vai dar certo. É verdade. E você não está sozinho, 50 mais, 50 menos, o movimento está aqui, o movimento está crescendo, graças a Silvana, de pessoas como vocês que estão aí assistindo. O movimento só está começando, é só o começo. Ele ainda tem aí um lugar muito bom para aportar e trazer muita gente aí nesse bolo, Silvana. Que bom, por isso que eu admiro o Jefferson Mota, aqui conosco ao vivo, no Ela na Direção, falando sobre a rota de mercado para os 50 mais. E vamos fazer 3 episódios aqui com ele, 3 entrevistas com ele, e cada vez não é uma entrevista, é uma aula, né? E eu acho que isso é muito saudável para você que está nos assistindo, pode compartilhar aí com o pai, mãe, tio, com os mais novos, com os mais velhos, para esse posicionamento. O etarismo, é bom reforçar, é a palavra usada para o preconceito contra as pessoas de mais idade. Então, isso também é difícil encarar no mercado. Mas existe espaço, sim. Convido você para visitar lá o LinkedIn do Jefferson Mota, ele vai deixar aqui as orientações, tem muito texto, muita informação ali importante para isso. Jefferson, quero te agradecer pelo carinho, por ter vindo novamente até o nosso programa, ter trocado essas informações com você. Foi muito rico, muito saudável. E eu torço muito por você. Você vai ver, vou estar na primeira fileira um dia, hein? Você vai voar alto, ajudando pessoas e tirando desse estado não só da frustração, da preocupação, do que eu faço com tudo isso que eu adquiri. Você tem sido uma luz nesse túnel entre a saída do mercado de trabalho e para onde as pessoas estão indo. Então é muito legal ver essa sua rota. Que Deus te abençoe. Obrigada por você ter vindo. Queria que você deixasse aqui o recado para essa câmera aqui sua, onde te encontra, para que você que está nos seguindo possa se conectar com o Jefferson. Bom, mais uma vez, obrigado, Silvana, pela generosidade, né? E vai estar na primeira fila, sim, porque você foi uma das primeiras que acreditou no movimento, né? Desde o começo. Então é uma grande honra e um prazer estar aqui. E voltarei quantas vezes você achar necessário. Estarei à sua disposição sempre. Que bom. Pessoal, vocês me encontram no LinkedIn, Jefferson Mota, com 2 T's no LinkedIn. No Laboratório de Talentos no Instagram é @labtalentos_, @labtalentos_, é o nosso hub educacional. Nosso movimento é o Movimento 50 Mais contra o Etarismo, mas está no LinkedIn, no meu nome, Jefferson Mota, com 2 T's. Não deixem de conferir amanhã, às 15 horas, na CBN Vale, uma entrevista ao vivo. Fui convidado
pelo Marcelo Rocha da CBN para participar de uma entrevista. Fiquei muito feliz, compartilhei, pedi autorização da Silvana aqui para poder compartilhar com vocês. Também fui convidado a ser embaixador da Mature Fest esse ano, de 21 a 23 de agosto, aqui em São Paulo. Também um grande abraço para o Morris, que me convidou e então, ao me convidar, o movimento automaticamente foi convidado. Vamos participar no dia 7 de um webinar. 30 empresas de Balneário Camboriú convidaram para que fizéssemos um webinar para tratar do assunto do etarismo com profundidade. Então fica aqui o meu agradecimento a essa oportunidade, e oportunamente vou falar dessas empresas e trazê-las aqui, viu? O nome delas aqui, viu, Silvana? Porque são empresas assim que a gente precisa, que estão discutindo o assunto em alto nível e trazendo essa importância desse debate aqui para o nosso sistema. Que legal. Então, mais uma vez, muito obrigado e fico à sua disposição. Que bom, é um legado essa entrevista, sem dúvida, é um legado que gera inspiração e conhecimento. Acho que esse assunto vai se propagará cada vez mais, e nós estamos deixando aqui na Futuricast TV, gravado, um legado. Tenho certeza que daqui a algum tempo todos falarão, opa, acho que eu tenho uma entrevista aqui falando sobre etarismo, sobre um movimento, e alguém lá atrás pensou. Então, estamos ainda no presente, mas, se Deus quiser, chegaremos nesse futuro e colheremos esses frutos. Então, se conecte com o Jefferson. Eu tenho admirado, sim, o trabalho dele. Fui apresentada pelo Danilo Vilalva. Um abraço para você, Danilo, do Instituto Expertise, meu amigo, Carlinha. E aqui são os frutos que são dados dessa rede de networking. Eu quero compartilhar com vocês que eu fiquei entre as 3 ganhadoras do prêmio Flávio Vasques. Para você que votou em mim, eu quero agradecer a você ter entrado lá, se esforçado para votar, e eu estou feliz. Então, primeiro, segundo ou terceiro lugar, eu conquistarei, mas eu estou muito feliz porque isso eu no meio de reconhecimento, amizade. Então, receba meu abraço, minha gratidão. Como mulher de destaque do setor automotivo 2025, eu já me sinto muito honrada. Deixo um recado também que na quinta-feira, agora, entrevistarei o comandante Diógenes Luca. Ele é o comentarista da Rede Record. Já tive outras oportunidades com ele, mas eu conto com sua audiência. A entrevista será incrível. Nós estamos no Agosto Lilás, falando sobre mulheres, sobre a violência contra as mulheres. Dr. Diógenes Luca, que é tenente-coronel da reserva, ele trará aqui alguns dados e eu terei a honra de recebê-lo aqui no Ela na Direção pela Futuricast TV. Então, estão dados os recados. Agradeço nossos parceiros, apoiadores, a nossa collab com a Automotive Business, a Fenalto, meu amigo Enilson. E vamos encerrar então, Jefferson? Claro. Então vamos encerrar naquela câmera. Quero agradecer a sua audiência mais uma vez, deixar um abraço. É isso aí, né, Jefferson? Obrigado mais uma vez, Silvana. Estamos juntos aí e até a próxima. Que bom. Até a próxima, quinta-feira, eu conto com a sua audiência, Dr. Diógenes Luca. Um abraço.